Olá, alunos da EJA, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Marita e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa disciplina que é bem gostosa, tá bom? Vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje? Muito bem, hoje a gente vai resolver situações, problemas que envolvem divisão com os números reais. Que será que são números reais? Vamos pensar nos conjuntos numéricos, né? A gente tem o conjunto dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros, dos racionais, dos irracionais, e esse combo todo forma o conjunto dos números reais. Então a gente vai fazer contas com vários tipos de números. Prestem bastante atenção na aula de hoje que ela está bem divertida. Vamos começar aqui com um desafio para vocês, ok? Após um final de semana de movimento, 7 garçons fizeram a divisão de R$ 885 de gorjeta, arrecadada na caixinha do balcão. Sabe aquelas caixinhas que ficam no balcão, quando a pessoa vai pagar a conta, se quiser fazer uma contribuiçãozinha ali para os garçons? Então, essa caixinha, no final de semana, arrecadou R$ 885. Mas para ser dividido em quê? 7 garçons. Quanto que cada garçom recebeu? Tempo para vocês. E aí, conseguiram fazer? Lembraram como é que a gente faz uma conta de divisão? Vamos prestar atenção aqui no que a professora trouxe para vocês. Bom, eu trouxe a divisão passo a passo para a gente poder ir conversando sobre essa operação, tá? Então, por exemplo, por que a gente começa aqui pelo 8? Vamos recordar, quando a gente faz uma divisão, eu começo pelo 8, mas por que você começa pelo 8? Porque a ideia de divisão é quantas vezes esse divisor cabe dentro deste número.
Então, por exemplo, eu poderia ir fazendo 885 menos 7, menos 7, menos 7. Quantos menos 7 eu teria feito que caberiam aqui para poder chegar no final dessa conta, dessa operação? Mas é muito mais fácil, muito mais rápido a gente pensar no número como um todo. Então, se eu pensar no 885, quantas centenas de número 7 vão caber dentro do 885? Então, quando eu começo a minha conta pelo 1, pelo primeiro algarismo aqui, né, pelo 8, 8 dividido por 7 dá 1. Mas esse 8, ele vale quanto? Ele vale 800 unidades. Então, por isso que eu ponho 1 aqui, e essa equivalência desse 1 é equivalente a uma centena. Então, 100 vezes 7, 700, ok? Muito bem. Então, 1 vezes 7, então esse 1 valendo 100, eu estou pensando que eu falo 1, mas eu penso que é 100 vezes o 7, 700. 885 menos 700 vai dar 185, ok? Muito bem. Vou para o próximo, que é quem? Dezena. Porque se eu colocar mais do que uma centena aqui, por exemplo, se eu colocasse 2 centenas, daria 1.400. 1.400 é maior do que 885. Daí não dá para fazer a conta, certo? Eu não consigo tirar algo maior do menor, porque a gente está aqui lidando com uma divisão, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Ah, professor, mas nos números inteiros dá negativo. Dá. Mas tem como eu falar que cada garçom recebeu menos 10, menos 20? Não. Quando ele recebeu, então ele recebeu, a gente vai estar trabalhando nos números positivos, nos valores positivos. Então aqui, 100 vezes 7, 700. 885 menos 700 dá 185. Quando eu vou para a dezena, aí eu posso aumentar. Por exemplo, se for uma dezena, vai dar 70. Mas se eu pôr 2 dezenas, vai dar o quê? 140. E se fosse 3? 210, né? Porque lembra a multiplicação por 10, por 100, por 1000? O que eu faço? 20 vezes 7, eu posso fazer o 2 vezes 7 e só acrescentar um zero no final. Então, se fosse 3 dezenas, seria 210. 210 é maior do que 185, então não tem como fazer essa subtração. Então, só cabem 2 dezenas. 185 menos 140, 45. Agora eu vou para as unidades. Lá na tabuada do 7, lembra da tabuada do 7? Quem que se aproxima do 45? O 6, porque 6 vezes 7, 42. 45 menos 42 dá 3. Aqui, ó, quando a gente termina as unidades, a gente tem o quê? O que a gente chama de parte inteira do número, que vai aonde? São as centenas, dezenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. São as classes e as ordens da parte inteira. Ah, professora, mas eu posso continuar essa conta? Posso. Por quê? A gente não está lidando com dinheiro. Com dinheiro não existe os centavos. Então, eu posso continuar essa conta. Então, o que está significando aqui para mim? Que essa parte inteira deu 126. Opa, já sei que cada um vai receber 126 reais inteiros. E a parte decimal? E os centavos? Quantos centavos cada um vai receber? Então, quando eu continuo essa conta, lembra lá quando o professor falava para a gente assim, se eu pôr o zero aqui, eu tenho que pôr o que aqui? A vírgula. Por quê? Quando a gente continua a conta, a gente está continuando na parte chamada de parte decimal. E o que separa a parte inteira da parte decimal é a vírgula, certo? Porque a parte decimal são partes menores do que o inteiro. Pensando em dinheiro, eu posso pensar assim, 10 centavos é maior ou é menor do que um inteiro, R$1? Menor. Então, essa parte decimal, ela é separada da parte inteira pela vírgula. Então, quando eu ponho um zero, eu estou começando a trabalhar nas casas decimais. Décimos, centésimos e milésimos. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Então, quando eu ponho zero, aqui eu preciso indicar no meu resultado que eu estou começando a trabalhar nos decimais. Então, vírgula, e vou fazer a conta e continuo a conta normalmente. Então, 4 décimos, certo? Olha ali, ó, 4 décimos vezes 7, 2,8,
certo? 2 inteiros e 8 décimos. Muito bem. Ah, professora, mas eu não estou entendendo aqui essa conta com vírgula. Como é que 4 vezes 7 dá 2, né? Venha comigo aqui no quadro que a gente vai fazer junto essa conta, tá bom? Preste bastante atenção, ok? Muito bem. Então, olha lá. Quando eu falo aqui 0,4 vezes 7, vamos lembrar como é que a gente faz conta com número com vírgula, né? Com números decimais. 4 vezes 7, ou 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 0, 7. Com mais 2, 2. 7 vezes 0, 0. Com mais 2, 2. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa decimal. Então, meu resultado também vai ter uma casa decimal. 2,8, certo? Muito bem. Então, 4 décimos é 2,8. Ou, quer ver um outro jeito mais fácil de fazer para poder lembrar essa conta? Esse 0,4 eu não posso dizer que é 40 centavos? Bom, se eu pegar 40 centavos, mais 40 centavos, mais 40 centavos, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40, vai dar o quê? R$ 2,80, certo? Então, 2,8. E eu continuo a conta normalmente, mas olha que ainda sobrou um 2 aqui. Se eu colocar o 0, eu estou indo para a casa dos centésimos. Então, vamos ver como é que a conta está ficando? Olha lá. 2 centésimos vezes 7, 14 centésimos. Tiro ali do 0,20, né? Vai dar o quê? 0,06, 6 milésimos. E assim eu continuo a conta. Mas, meu Deus do céu, professora, centavos ele vem só até aqui. E a gente vai continuar e ainda está sobrando o resto? Então, olha lá o que eu estou perguntando para vocês. 885 dividido por 7, eu posso dizer que é 126,428. Como ficaria esse 4 milésimos, olha lá, ó, não está aqui na casinha dos milésimos, como ficaria esse 4 milésimos dividido por 7? Essa conta teria fim? Tempo para vocês.
E aí, pessoal, como é que ficou? Nossa, deve ter dado um trabalho para vocês, né? Eu corri lá na calculadora e fiz. Olha o que aconteceu. Deu esse número gigantesco e se o meu visor fosse maior ainda, ele ia continuar. Quando isso acontece, a gente tem uma coisa chamada decimal infinito. O decimal infinito, ele pode ser de duas formas, tá? Ele pode ser um decimal onde os números não se repetem, daí ele é só chamado de decimal infinito, ou ele pode ter períodos de repetição de números. Vamos observar? Olha aqui, ó. 4, 2, 8, 5, 7, 1. 4, 2, 8, 5, 7, 1. 4, 2, 8, 5, 7, 1. Então, está se repetindo este período aqui de números, não é verdade? Então, esse decimal finito, infinito, quando tem períodos se repetindo, é a nossa dízima periódica. Mas isso a gente conversa numas próximas aulas, tá bom? Muito bem. Podemos arredondar para os centavos? Porque a gente quer saber quanto que cada garçom vai receber, né? Não tem como eu dizer que vai ter tudo isso aqui de centavos, não é verdade? Nem é centavos ali, já passa dos décimos de milésimo, décimo de milionésimo, né? Então, a gente vai ter que olhar o quê? O centavo é até a segunda casa decimal, não é verdade? Até a segunda casa decimal eu tenho a casa dos centésimos. Então, eu vou ter que observar quem é o número que vem depois aqui para eu saber como é que eu vou fazer para arredondar. Então, podemos arredondar para a casa do centésimo mais próximo. Como que fica? Tentem aí. E aí, o que eu tenho que observar? Olha lá, esse 42,8, né? Vamos chamar assim, né? Porque o número é 126 inteiros, e aí eu vou ter que arredondar aqui esse 42 vai ter que ser transformado. Esse aqui, ó, nossa, saiu uma vírgula a mais aqui, gente, um zero e uma vírgula a mais aqui, ó. Esquece esse aqui, tá bom, ó? Isso aqui depois eu vou apagar. Então, olha lá, o que eu tenho aqui, ó? 42,8. Esse 428, ele tá mais perto do 42 centavos ou mais perto do 43 centavos? O que vocês acham? Bom, 28, ó, o 8 falta só duas unidadezinhas para a gente poder transformar para o 3, não é verdade? Então, ele está mais perto do 43 centavos. Então, eu vou ter o quê? R$ 126,43. Mas o valor na caixinha precisaria ser completada, concordam comigo? Eu estou afirmando isso, porque deu 885. Se eu estou arredondando para mais, eu estou acrescentando mais um centavinho ali, né? Mas
algum valor ali. Então, calcule quanto o dono do restaurante precisaria completar para que a divisão ficasse exata. Isso vocês vão fazer para mim agora. E aí, pessoal, era uma continha do quê? Multiplicação. Eu vou pegar o valor que cada um recebeu, que era o quê? R$ 126,43, e vou multiplicar por 7, porque não são 7 garçons. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ver que vai, na caixinha teria que ter R$ 885,01. Olha lá, 7 vezes 3, 21, deixo 1 aqui, sobe o 2. 7 vezes 4, 28, com mais 2, 30, sobe o 3. 7 vezes 6 vai dar 42, com mais 3, 45. 7 vezes 2, 14, com mais 4, 18, sobe o 1. 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. Então, o dono do restaurante teria que fazer o quê? Para não dar confusão e cada um ficar com R$ 123,43 certinho, o dono precisou fazer o quê? Colocar só mais 1 centavo ali dentro daquela caixinha, tá bom? Muito bem. Olha, pessoal, então com isso hoje, na aula de hoje, a gente conversou sobre problemas que envolveram divisão e eu desafiei no finalzinho vocês com uma multiplicação. Tudo bem? Fiquem bem e até uma próxima!